na Áustria. Irã diz ter dado tiros de alerta contra navio dos Estados Unidos. O comando americano nega ataque e mantém frota em Hormuz. Embarcações americanas passam pelo estreito. Socorro! Ari, já aconteceu, já há nova informação sobre isso. O presidente Trump, ele acabou de escrever na rede social dele, e o Trump disse o seguinte: ele confirmou que os Estados Unidos destruíram 7 embarcações iranianas no Estreito de Hormuz. O Trump disse que foram 7 pequenas embarcações, essas lanchas rápidas do Irã. O Trump ressaltou que a Marinha, os Estados Unidos já destruíram. Então, o presidente confirmou que os Estados Unidos destruíram 7 pequenas embarcações do Irã no Estreito de Hormuz. O Trump também confirmou que o Irã está atacando embarcações de outros países. O Trump não disse exatamente quantos navios e de quais países. Ele citou apenas um navio da Coreia do Sul. E aí o Trump mandou um recado para o governo sul-coreano. Disse: olha, está na hora de se juntar à nossa missão. Os navios de vocês estão sendo atacados pelos iranianos. Antes, hoje, no começo do dia, o governo iraniano anunciou que atacou um navio de guerra americano. Atacou com 2 mísseis e fez isso para impedir que o navio americano passasse pelo Estreito de Hormuz. O Pentágono negou que qualquer navio americano tenha sido atingido pelos iranianos no Estreito de Hormuz. Mais tarde, então é sempre aquela guerra de informações. Mais tarde, as Forças Armadas iranianas disseram que foram tiros de advertência, né, contra o navio americano. Não foram mísseis, foram tiros de advertência contra essas embarcações americanas. Logo depois, o Comando Central dos Estados Unidos informou que 2 navios mercantes com bandeira americana passaram sem problema, passaram com sucesso hoje pelo Estreito de Hormuz. E isso foi horas depois que o próprio presidente Trump anunciou a operação para garantir a passagem de navios, uma escolta de navios, para que eles passem com segurança pelo Golfo Pérsico, o que o Trump chamou, ele disse isso ontem, ele chamou de um gesto humanitário. A Guarda Revolucionária diz que isso é infundado, que isso é mentira, que nenhum navio comercial ou petroleiro dos Estados Unidos passou pelo Golfo. Então a gente fica nessa, eu digo para vocês aqui as notícias, mas cada lado diz mais ou menos o que quer. Bem, sobre esse cessar-fogo, pode estar com os dias contados ou já pode ter terminado, porque Trump já atacou 7 navios iranianos, o Irã diz que já atacou o navio americano. E hoje os Emirados Árabes informaram que interceptaram 3 mísseis que foram lançados pelo Irã e que um 4º míssil caiu no mar. Essa é a primeira interceptação dos Emirados Árabes desde o início do cessar-fogo no dia 8 de abril. Os Emirados Árabes também informaram que um drone, acho que a gente tem essas imagens aí, um drone provocou um incêndio em um importante complexo petrolífero nos Emirados Árabes. A gente tem aí uma imagem, acho que uma foto que eu enviei do incêndio em Fujairah, e que 3 pessoas ficaram levemente feridas nesse incêndio provocado por um drone iraniano. E o resultado de tudo isso, o barril do petróleo subiu, o valor subiu para $115 hoje. Ari. Como a Socorro bem disse, há uma guerra de narrativas, é uma guerra de memes, uma guerra de narrativas, de versões, né? Porque essa palavra está ficando desgastada, narrativas, uma guerra de versões, uma eterna pós-verdade, um diz, outro nega o que o outro diz. E, Francis, sobre o presidente Trump, a BBC News Brasil acabou de divulgar, Socorro, que o presidente Lula vai se encontrar na Casa Branca com Trump na quinta-feira agora, dia 7 de maio, bem, na esteira ali, né, daquele episódio da prisão e soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, depois da expulsão de um policial brasileiro pelo governo americano, da reciprocidade aqui no Brasil com as credenciais sendo retiradas de um policial americano, eles devem se encontrar. Mas, em se tratando de Trump, nunca dá para acreditar sem checar e rechecar, né, França? Sem dúvidas, Ari. O Trump, ele tem uma parcela do eleitorado que acredita em tudo que ele diz, mas há um eleitorado mais centrado em que a versão, a narrativa, ela não se impõe. O que se impõe é a realidade de um país que vivencia uma inflação que há muito
tempo não vivenciava. Então, ele continuará mantendo seu estilo para uma bolha fanática que fecha os olhos para qualquer indicativo, mas para um eleitor mais centrado, até mesmo do Partido Republicano, o partido dele, o que se impõe realmente é o que está se vivenciando. Em relação ao encontro com o presidente Lula, é um encontro que, em tese, é para amenizar os ânimos, acalmar os ânimos. No entanto, é bom que o presidente do Brasil fique atento para que o Trump não tente repetir as mesmas imagens que ele conseguiu com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e também com o presidente da África do Sul, tentando colocar o Lula em uma situação de subserviência. Vamos para a última manchete da Socorro Sampaio, ainda no mar, mas em um cruzeiro de turismo. Mortes em cruzeiro no Atlântico acendem alerta da organização